TV Jaguar News, sua TV regional. Eu vou bater um papo bom agora com uma dupla que vai falar a respeito da reconstrução do movimento estudantil secundarista aqui em Limoeiro do Norte. Me refiro a Ítali Cristi e Vitória Yasmin, que vão bater esse papo com a gente para falar um pouquinho de algumas ações programadas, da importância de valorizar também esse movimento. Eu quero entender mais disso a partir de agora, por isso que eu quero desejar bom dia para vocês e deixá-las à vontade para bater esse papo com a gente aqui no Jornal Jaguar News. Bom dia, meu nome é Ítali, eu sou diretora de Universidades Públicas da UE, que é a União Estadual dos Universitários, e também sou coordenadora do núcleo da UJS aqui em Limoeiro do Norte. A UJS, que é o maior movimento de juventude da América Latina aqui no Brasil, certo? A gente veio aqui, eu cheguei aqui como um estudante, na verdade, em Limoeiro, e em 2015 ainda eu saí para o meu primeiro congresso, que foi o congresso da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, lá em Brasília. E eu retorno esse ano aqui, formando os nossos núcleos da UJS, e pude levar alunos maravilhosos, muito engajados, para Minas Gerais, onde eles conseguiram eleger a nova presidência da UBS desse ano e engajar o que eles têm de políticas escolares aqui em Limoeiro do Norte. É muito importante a gente trazer, né, esses estudantes, essa juventude aqui pra gente. Sem dúvida alguma. Vou aproveitar para pedir para a Vitória também se apresentar para a gente, falar do engajamento dela também junto a esse movimento. Olá, bom dia, é um prazer. Bom, eu sou estudante do Assênio, sou coordenadora do núcleo do Assênio, a escola de tempo integral. Recebi esse convite da Ítali para fazer parte do congresso lá em Minas Gerais. Tive essa oportunidade maravilhosa e digo que foi uma das melhores experiências, ver que o movimento estudantil tem sim muita força para conquistar o que é preciso para a gente ocupar os nossos lugares, é muito importante. O movimento estudantil começa na escola, mas, querendo ou não, ele abrange um leque de informações e oportunidades dentro do município, na saúde, na infraestrutura. Enfim, a gente está aí querendo expandir e conquistar muita coisa. Exatamente. Olha, e inclusive, obviamente a gente vai ter a oportunidade de bater esse papo, vocês vão poder explicar um pouquinho mais das ações que estão sendo programadas e tudo mais, mas a gente sabe que o movimento estudantil em si, óbvio, luta por melhorias, a gente sabe da necessidade de estruturas que sejam adequadas, das oportunidades, do espaço para o estudante, para os movimentos serem valorizados, mas também há a questão da consciência do estudante, que eu acredito que nesse papel, você está falando que ela faz um trabalho importante no Assênio, obviamente você já viveu outras experiências também em outros lugares, esse papel no local também gerando consciência nos outros estudantes da importância de fazer parte do movimento, acredito que seja fundamental. Gostaria de contextualizar isso, deixar a Ítali à vontade também, para explicar também um sentimento de pertencimento a esse movimento e da necessidade de que haja um engajamento dos estudantes para que nesse conceito aí, nesse contexto, aliás, se possa ter uma compreensão maior do que significa fazer parte de tudo isso. Então, eu sou um exemplo bem clássico, na verdade, do que acontece quando a gente entra no movimento estudantil. Eu entrei como secundarista, briguei bastante nas minhas escolas, fiz participação de movimentos já dentro das escolas e aí segui para a universidade, que é o que a gente quer, né? Que o jovem, que o estudante tenha as oportunidades dentro da escola, melhorar suas próprias escolas, sigam para se especializarem, melhorarem na universidade, seja com especializações de trabalho técnico, seja para a cultura, certo? Seja dentro da própria infraestrutura, que eles possam ir melhorando. E hoje eu atuo dentro do movimento universitário também. Então, isso mostra uma sequência da luta estudantil. A gente não só começa e para, a gente não espera só que se retorne somente para a escola. A gente vai acompanhando a política pelo resto da nossa vida. A gente compreende que a gente começou uma batalha que vai melhorar em todos os aspectos da nossa vida. Começamos agora como estudantes, seguimos como universitários, podemos seguir como trabalhadores e, eventualmente, vêm as nossas políticas de infraestrutura, vêm as políticas de saúde, vêm até mesmo, se a gente pensar agora, as políticas de aposentadoria. Então, é a nossa garantia de futuro para a gente e para as gerações seguintes. Muito bem, eu acompanho o dia a dia, de certa forma, de longe, né, de um ângulo de quem hoje, mesmo estando na universidade, mas acredito que deveria até estar mais engajado com esse tipo de movimento, mas eu percebo, por exemplo,
por exemplo, no movimento do professor Washington, que está sempre falando dessas questões, inclusive aqui na TV Jaguar esteve várias vezes fomentando, convidando, alertando a juventude que era importante ela se engajar nesse processo para discutir os temas que dizem respeito às situações que vão impactar no dia a dia do estudante. E eu queria perguntar para vocês qual a importância de ter essas parcerias, esse tipo de apoio, de pessoas que estão engajadas com a causa, em diversos segmentos da sociedade, mas que estejam estabelecidas na conexão para fortalecer o movimento. Hoje vocês buscam parcerias, vocês procuram conseguir ampliar o raio de ação para atingir um público maior, para conseguir chegar mais longe, para conseguir, por exemplo, ir a eventos como esses congressos que acontecem, coisas desse tipo? Então, para a gente, isso é inevitável. O JS é um movimento de juventude. Isso engloba não só os estudantes, mas também os jovens da cultura, os jovens trabalhadores, certo? Então, nós precisamos estar em todos os âmbitos, seja organizações, seja com a prefeitura, tanto político como engajamentos beneficiários. Isso é muito importante a gente trabalhar. E eu gostaria de voltar também nesse ponto. É verdade que a gente fala muito que os estudantes têm que se engajar, mas a realidade é que, principalmente lidando aqui no interior, às vezes eles não têm acesso, às vezes eles não sabem para onde ir, eles não sabem qual entidade eles podem falar, com quem eles podem conversar. E isso é uma parte importante da gente criar esses núcleos. Eu tive o prazer de descer para cá, de Fortaleza para Limoeiro, que é onde eu fiz meu ensino médio, para poder levar esses meninos. E a gente começou simplesmente com um núcleo de só 11 pessoas. E ele já aumentou mais de 500% pelo trabalho único deles de apresentar dentro das suas escolas. Então, não é que o estudante não queira se engajar, não é que o universitário, o jovem trabalhador não queira se engajar, mas, às vezes, ele sequer sabe onde ele consegue esse acesso, né? Então, aqui foi muito interessante porque eu vi que em Limoeiro os estudantes realmente têm interesse de participar nas decisões dentro das suas escolas e nas decisões políticas, nas questões das leis para a juventude aqui dentro. No resgate e na reconstrução, Vitória, desse movimento, o que vocês têm estabelecido como meta, digamos assim, a curto prazo? A gente sabe que o planejamento às vezes é feito pensando no hoje, no amanhã, no futuro, mas a curto prazo, o que vocês estão estabelecendo como metas iniciais aí de realizar eventos, de participar de ações para conseguir, de certa forma, fomentar ainda mais esse movimento? Pronto, como a Italy falou, a gente tem a vontade sim de fazer, muitas vezes nos falta oportunidade. Mas quando eu recebi a oportunidade de fazer parte do movimento estudantil, a primeira coisa que eu falei para a Italy Italy, a gente não tem carteirinha de estudante, a gente precisa de uma carteirinha de estudante. Pelas meias entradas, enfim, aquela política dos transportes, né, que a gente só paga meia passagem. E também pela questão da documentação, enfim, todos os benefícios que a carteirinha de estudante traz. Desculpa até interromper, mas foi muito importante você tocar nisso, porque, de fato, a gente observa que na nossa realidade é praticamente como se esses direitos não existissem. Sim. Só para corroborar mesmo. Exatamente. É como se fosse só um filmezinho que estivesse passando para dizer, olha, vocês têm direito. Mas, na prática, ninguém vê isso acontecendo. Acho que de evento a gente está aí com a proposta do professor Washington, né, de colocar de volta dentro do município o movimento da juventude e fazer esse evento acontecer, né? Acho que a UJS, o nosso movimento, o núcleo do ACN, todos os núcleos que fazem parte hoje da UJS Limoeiro, né, vai ser essencial para esse evento e a gente vai fazer com que os jovens estejam inseridos, que os jovens coloquem em pauta as suas necessidades, seja de carteirinha ou seja de infraestrutura das escolas. A gente vai à luta e a gente vai conquistar muita coisa dentro do município. Hoje a gente visualiza para esses estudantes a reconstrução dos movimentos internos dele, como do Grêmio, a Yasmin, que já começou com a produção da comissão eleitoral dentro da escola dela, para a gente já em agosto começar com as produções e eleições de Grêmio. E, além disso, nós temos outros eventos daqui, como ela falou, do evento do professor Washington, que seria o nosso encontro da juventude, que é muito importante para cá, a gente trazer de volta o Consolidar a Juventude e trazer de volta aquele foco nas políticas para a juventude. Muito bem. O que é que eu não perguntei, mas que é interessante colocar diante desse contexto, chamando a atenção mais uma vez para as mobilizações? Pode ficar à vontade aí, a TV Jaguar está 100% aberta para dar voz aos movimentos. E a gente está falando aqui de uma reconstrução. Então, em algum momento, algo foi feito no sentido de que
houve percas, né, dentro desse processo. O que fazer para não repetir também determinados erros, determinadas situações que possam, de repente, dar continuidade para que a gente não veja movimentos que se erguem com muito trabalho, de repente regredirem em determinado ponto do processo? Então, a gente vem de um período muito difícil, não é um período que nós tivemos muitas perdas orçamentárias para a educação, um período de retorno da pandemia, onde as entidades, principalmente, estão fazendo suas eleições agora, estão se reestruturando agora, e é importante falar que nós, como movimento da UJS, nós nos focamos em garantir a educação dos estudantes. Nós estávamos lá lutando pelos chips, nós estávamos lá lutando pela reconstrução dos orçamentos, caso na pandemia houve um corte completo dos orçamentos da universidade. Estávamos lá na frente, na tsunami da educação, para garantir que os estudantes não fechassem suas universidades, suas escolas. Então, aqui é um momento único. Nós saímos de algo muito difícil para a nossa sociedade, mas que nós vamos voltar com tudo. Aqui funciona pelo engajamento. Então, esses alunos que estão agora vão garantir esse futuro, seja com eventos, seja com políticas que vão durar para as próximas juventudes. É verdade que ele pode ter perdido a intensidade, mas as políticas que nós aprovamos na época em que estávamos ativos e retornando agora vão continuar. A história que nós garantimos vai continuar. É uma história de luta, né, Vitória? Fazer parte disso é também entender que os desafios são grandes, mas que a história já mostra, de certo modo, que as batalhas foram vencidas. Muitas batalhas foram vencidas no meio do processo também, não é isso? Exatamente. Lá em Belo Horizonte, acho que a gente teve mais oportunidade de enxergar assim, desta forma, todas as conquistas do movimento estudantil, que até então a gente não sabia que tinha sido uma conquista dos estudantes. Muitas das vezes, acho que passa na cabeça do jovem que foi alguém que conseguiu. Quem foi esse alguém? Foi a gente, os secundaristas, os estudantes, que foram à luta, que pediram pé de meia, que pediram o chip gratuito, que hoje revoga o novo ensino médio, que a gente sabe que é um sistema que a gente não quer dentro das nossas escolas. E, infelizmente, ainda estamos nessa luta, mas do mesmo jeito que conquistamos muitas outras políticas públicas, vamos conquistar essa também. Muito bem, eu quero agradecer aqui a presença de vocês e deixar o espaço final aí, com 2 minutinhos para cada uma, né, dar o recado, falar aquilo que você acha necessário nesse momento para a juventude que acompanha. E quando a gente fala de juventude, eu não canso de repetir e parafrasear o professor Washington, porque de fato a juventude ela está alheia a muitos debates que ela acaba sendo impactada. Então, quando você recebe na ponta da agulha aí, você molha os pés com essa onda que vem lá de trás, você tem que estar atento a ela, você tem que participar do processo. Então, deixa as meninas à vontade aí para darem o recado delas e a gente poder concluir esse nosso bate-papo, que eu acho importantíssimo. É um alerta para a juventude, mas também para a sociedade como um todo. Afinal, a gente está falando, gente, da educação, a gente está falando da capacitação, a gente está falando daquilo que muda a vida das pessoas. Se a gente quer uma sociedade melhor, acredito eu, que somente a partir da educação. Senão a gente vai seguir vendo retrocesso e vendo a sociedade, né, se mutilando, como a gente vê todos os dias aí no noticiário. E aí a gente não olha para a raiz do problema, não olha para a raiz das situações e acaba só debatendo superficialidade sem olhar com profundidade para aquilo que é necessário. Fica à vontade. Eu vou dar um recado rápido e eu vou deixar a Vitória chamar vocês para os nossos núcleos. O meu recado é bem simples. Qualquer um pode participar do movimento. Qualquer um pode formar um núcleo, assim como a Vitória formou o dela. Nós temos núcleo em outras escolas, como Lúcia. Nós estamos formando núcleos no IF. Todos eles pertinentes às políticas internas, pertinentes aos seus problemas internos. A gente tem que levar isso para frente. Então, qualquer um, eu sou um jovem trabalhador de tal âmbito, eu sou um jovem da cultura de tal âmbito, minhas questões são dentro da saúde. Você pode sim formar o seu núcleo, você pode começar a lutar com a gente agora, você pode se organizar. Hoje, a gente da UJS estamos no lema de defender a alegria e organizar a rebeldia. É isso aí. E à vontade, Yasmin, só para a gente fechar o nosso bate-papo. Eu, como estudante secundarista, vou deixar aqui o convite para vocês, estudantes secundaristas do ensino médio, montem os seus núcleos dentro das suas escolas. Se você já está inserido, né, na EP, na Lúcia Baltazar, no IFCE, no Assênio,
procure os coordenadores, entre em contato com a gente, vai ser um prazer filiar vocês, colocarem vocês dentro do movimento estudantil para a gente fazer história, para a gente fazer revolução, e venha fazer parte, que a gente é o maior movimento estudantil da América Latina, então vem para o JS.